Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 7 a 13 de outubro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos parte de nossa reunião. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Como dito inicialmente, nesse vídeo nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 7 a 13 de outubro. Estaremos considerando ainda o capítulo 16, mas iremos dar início do parágrafo 6 até o parágrafo número 9. Então esse capítulo 16 ele tem o seguinte tema: Venha para Macedônia. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, fazendo a leitura do parágrafo número 6 e número 7. Que lição podemos aprender desse relato? Observe o seguinte: foi somente depois de Paulo ter partido para a Ásia que o Espírito Santo indicou a vontade de Deus. Foi somente depois de Paulo ter se aproximado da Bitínia que Jesus interveio. E foi somente depois de Paulo ter chegado a Troade que Jesus orientou a ir à Macedônia. Jesus, como cabeça da congregação, pode nos orientar de modo similar hoje. Por exemplo, talvez estejamos pensando já por algum tempo em servir como pioneiros ou em nos mudar para uma região onde há maior necessidade de publicadores do reino. Mas pode ser somente depois de darmos passos específicos para alcançar nosso alvo que Jesus, por meio do Espírito de Deus, nos guiará. Por quê? Pense no seguinte exemplo. Um motorista pode virar seu carro para a direita ou para a esquerda somente se o carro estiver em movimento. Da mesma forma, no que diz respeito a expandir nosso ministério, Jesus nos orienta, mas apenas se estivermos em movimento, ou seja, se estivermos realmente nos esforçando a fazer isso. Mas, e se nossos esforços não produzem logo resultado? Devemos desistir, achando que o Espírito de Deus não nos está orientando? Não. Lembre-se que Paulo também enfrentou contratempos. Mesmo assim, ele continuou procurando até achar uma porta que se abrisse. Podemos ter certeza de que nossa perseverança em procurar uma porta ampla para a atividade também será recompensada. Então a pergunta parte A. O que podemos aprender do que aconteceu durante a viagem de Paulo? Então aprendemos que, para o Espírito Santo de Deus atuar em nossa vida espiritual, precisamos agir. Foi somente depois de Paulo ter dado os primeiros passos que o Espírito de Deus o conduziu. Isso nos ensina que precisamos estar em movimento. Pergunta parte B. A exemplo do que aconteceu com Paulo, que certeza podemos ter? Então, assim como Paulo, podemos ter certeza de que nossa perseverança em procurar uma porta para atividades também será recompensada. Leitura do 8. Depois de chegarem ao distrito da Macedônia, o grupo de Paulo viajou para Filipos, uma cidade cujos habitantes tinham orgulho de ser cidadãos romanos. Para os soldados romanos e reformados que moravam ali, a colônia de Filipos era como uma pequena Itália, uma Roma em miniatura, bem no meio da Macedônia, fora do portão da cidade, ao lado de um rio estreito. Os missionários encontraram um local que acharam ser um lugar de oração. No sábado, eles foram àquele local e encontraram várias mulheres reunidas ali para adorar a Deus. Os discípulos se sentaram e falaram com elas. Uma mulher chamada Lídia estava escutando e Jeová lhe abriu amplamente o coração. Lídia ficou tão comovida com o que aprendeu dos missionários que ela e os da sua casa foram batizados. Então ela insistiu para que Paulo e seus companheiros ficassem na sua casa. Pergunta parte A. Descreva a cidade de Filipos. Então Filipos era uma colônia, como se fosse uma pequena Itália, onde viviam soldados romanos reformados. E por causa disso,
eles se orgulhavam de morar nessa cidade. Parte B. Qual foi o resultado alegre da pregação de Paulo no lugar de oração? Então o resultado foi que uma mulher chamada Lídia estava ouvindo os missionários e ficou tão comovida que ela e sua família foram batizados. E insistiu que Paulo e seus companheiros ficassem em sua casa. Leitura do 9. Imagine a alegria que o batismo de Lídia causou. Paulo deve ter ficado muito feliz por ter aceitado o convite para vir para a Macedônia e por Jeová ter usado a ele e seus companheiros para responder às orações daquelas mulheres que temiam a Deus. Hoje, muitos irmãos jovens e idosos, solteiros e casados, também se mudam para regiões onde a necessidade de publicadores do reino é maior. É verdade que eles enfrentam dificuldades, mas isso não é nada comparado à satisfação que sentem quando encontram pessoas como Lídia, que aceitam as verdades da Bíblia. Será que você pode fazer ajustes que lhe permitiriam ir a um território onde a necessidade é maior? Você receberá muitas bênçãos se fizer isso. Por exemplo, veja o caso de Aaron, um irmão de 20 e poucos anos que se mudou para um país da América Central. Suas palavras refletem o sentimento de muitos outros irmãos. Servir em outro país tem me ajudado a crescer espiritualmente e a me achegar mais a Jeová. E o serviço de campo é muito bom. Dirijo 8 estudos bíblicos. Pergunta: como muitos hoje imitam o exemplo de Paulo e que bênçãos recebem? Então esses irmãos, muito jovens, idosos, solteiros e casados, se mudam para as regiões onde a necessidade de publicadores do reino é maior. E quando encontram pessoas como Lídia, eles percebem que os esforços valem a pena. E os resultados são excelentes. Um irmão chamado Aaron diz que servir em outro país tem lhe ajudado a se achegar mais a Jeová. O serviço de campo é excelente e ele dirige 8 estudos. Vamos então agora fazer a leitura do quadro. Lídia, vendedora de púrpura. Lídia morava em Filipos, uma cidade importante na Macedônia. Ela era natural de Tiatira, uma cidade na região chamada Lídia, no oeste da Ásia Menor. O trabalho de Lídia como vendedora de púrpura a levou a cruzar o mar Egeu e ir morar em Filipos. Pelo visto, ela comercializava artigos variados de púrpura, tapetes, tapeçarias, tecidos e até mesmo corantes. Uma inscrição encontrada em Filipos comprova que havia uma associação de vendedores de púrpura nessa cidade. Lídia é descrita como adoradora de Deus, o que pode indicar que ela era prosélita. Ela talvez se tenha tornado adoradora de Jeová em Tiatira. Ali, diferentemente de Filipos, havia um local onde os judeus se reuniam. Alguns acham que Lídia era um apelido que significa mulher de Lídia, e que esse nome lhe foi dado em Filipos. Mas existem provas documentais que mostram que a palavra Lídia também era usada como nome próprio. Desde os dias de Homero, no 9º ou 8º século antes da Era Comum, os lídios e os habitantes da região eram famosos por sua habilidade em usar púrpura para tingir tecidos. Realmente, as águas de Tiatira eram conhecidas por produzir as tonalidades mais brilhantes e duráveis. Os artigos de púrpura eram considerados de luxo. Apenas os ricos tinham condições de adquiri-los. Embora o corante púrpura pudesse ser extraído de diferentes fontes, o melhor e mais caro, usado no tratamento de linho fino, vinha de moluscos do Mediterrâneo. Os tecidos dessa cor eram muito caros, pois só era possível extrair uma quantidade extremamente pequena de corante de cada molusco, sendo necessário uns 8.000 moluscos para obter apenas 1 grama desse precioso líquido. É bem provável que Lídia fosse uma comerciante rica e bem-sucedida, pois trabalhar com púrpura exigia investir muito dinheiro. Além disso, Lídia tinha uma casa grande o suficiente para hospedar 4 pessoas: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. A referência que a Bíblia faz aos da sua casa
pode significar que ela morava com parentes. Mas a palavra grega traduzida casa pode indicar que ela tinha escravos e servos. E o fato de Paulo e Silas terem se encontrado com alguns irmãos na casa dessa mulher hospitaleira antes de deixarem a cidade sugere que essa casa se tornou um local de reuniões para os primeiros cristãos em Filipos. Quando Paulo escreveu à congregação em Filipos, uns 10 anos mais tarde, ele não mencionou Lídia. Assim, tudo o que sabemos sobre ela se encontra em Atos capítulo 16. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para você. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.